Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 35. Bons estudos! Oi! Já tem 2 teleaulas que a gente vem estudando a progressão aritmética. Você se lembra bem, não lembra? Progressão aritmética, como a gente já viu, é uma sequência em que, a partir do primeiro número, todos os outros são obtidos somando-se ao anterior uma mesma quantidade. Mas em matemática, não existe só a progressão aritmética, existe também a progressão geométrica, um assunto que nós vamos começar a conhecer a partir desta teleaula. Hoje você vai aprender a identificar e construir progressões geométricas. Vai saber determinar a razão de uma progressão geométrica e ainda vai aprender a descobrir qualquer termo de uma progressão geométrica a partir do primeiro termo e da razão. Zeca, tudo bom? Tudo bem. Como é que foi a aula hoje? Aprendi coisas incríveis. Tive uma aula sobre doenças causadas por bactérias. Bactérias? Bactérias. Micróbios. Bichinhos muito pequenos que causam doenças. E que bactérias você estudou hoje? Eu conheci uma bactéria chamada Treponema pallidum. Treponema pallidum? E que diabo de doença essa bactéria aí causa? Sífilis. Pelo amor de Deus, Zeca. Tá louco? Imagina pegar uma doença dessa. Que isso, seu Joaquim? A sífilis já tem cura. Não é como antes. Mas uma coisa que me deixou realmente impressionado foi a rapidez com que essa bactéria se reproduz. É mesmo? Meu professor disse que ela se multiplica em progressão geométrica. Puxa vida, ela se multiplica em progressão geométrica. E com que velocidade ela se reproduz? Ela se transforma em outras 8 em um período de 1 hora. Mas uma coisa que tá me pegando é que meu professor disse pra gente fazer um cálculo e eu já quebrei a cabeça e não consegui resolver. Que cálculo é esse, Zeca? Ele quer saber o seguinte: se 5 dessas bactérias começarem a se reproduzir agora, quantas bactérias elas serão daqui a 8 horas? Fácil. Fácil. Fácil, Zeca. Isso aí é realmente uma progressão geométrica pura. Progressão geométrica. Este é o nome, por exemplo, de uma situação como a que foi apresentada pelo Zeca. Você tem 5 bactérias, sendo que cada uma, após 1 hora, se reproduz em outras 8 bactérias. Após 8 horas, quantas bactérias você vai ter? Como disse o Joaquim, este caso é um exemplo típico de uma progressão geométrica. Aliás, falando em progressão geométrica, você sabe o que isso quer dizer? Progressão geométrica. Uma progressão geométrica é uma sequência construída a partir de um número que vai sendo multiplicado sempre por uma constante. Deu para entender? Se não deu, não se preocupe não, porque já já você entende. Afinal, nossa teleaula está aqui para isso. Quer ver um exemplo de progressão geométrica? Vamos pegar o número 3 e em seguida multiplicarmos por 2. Lembra que nós falamos que uma progressão geométrica começa com um número que em seguida é sempre multiplicado por uma constante? Então, nossa progressão geométrica vai começar com o número 3 e em seguida vai ser multiplicado por 2. Para a gente continuar essa PG, nós vamos pedir ajuda agora para esses alunos aqui. Oi, por favor, quanto que é 3 vezes 2? 6. E 6 vezes 2? 12. E 12 vezes 2? 24. E 24 vezes 2? 48. É isso aí. Isso que nós acabamos de fazer é um ótimo exemplo de uma progressão geométrica. Nós partimos no número 3 e multiplicamos em seguida pela constante 2. Aí, o produto dessa multiplicação, nós multiplicamos novamente por 2. E fomos multiplicando os produtos das multiplicações anteriores sempre pela constante 2. Entendeu agora o que é uma progressão geométrica? Se você não entendeu, não se preocupe, porque agora nós vamos fazer uma revisão. Veja, o primeiro número da nossa PG é o 3, que
multiplicado pela constante 2, dá 6, que vezes 2 dá 12, que vezes 2 dá 24, que vezes 2 dá 48. E por aí vai indefinidamente. Para ficar claro, numa progressão geométrica, você tem um número para começar e em seguida vai multiplicar este número por uma constante. Neste exemplo que acabamos de ver, a progressão geométrica começou com o número 3 e foi sendo multiplicada pelo número 2, resultando nesta PG que você vê aí. Ah, então isso é progressão geométrica. Pelo que eu estou vendo, a diferença entre progressão geométrica e aritmética é que na geométrica a gente vai multiplicando e na aritmética a gente vai somando. É isso? É isso mesmo. E a semelhança não para por aí, não. Não? Não. Como em qualquer sequência, os termos de uma progressão geométrica também são representados pela letra A com o índice que indica a sua posição. Quer dizer que aqui no nosso exemplo, o A1 é o 3, o A2 o 6 e o A3 é o 12. É isso aí, Zeca. Mas e o número 2, que foi multiplicando os termos? Como é que ele se chama? Ele se chama razão. Razão é o número que vai sendo multiplicado a cada termo para se obter o próximo. A razão é representada pela letra Q. E aqui no nosso exemplo, ela é igual a 2. Ó. Ah, se eu tenho a razão, que é o número 2, e o primeiro número da progressão geométrica, que é o 3, como é que eu posso calcular qualquer outro termo? Ah, boa pergunta. Como é que se faz para calcular qualquer outro termo? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Então, vamos pensar um pouco. Vamos raciocinar e entender como é uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica começa com um número, que aqui é o A1. Depois, a gente multiplica este número pela razão, que é Q. E assim obtemos A2. Ou seja, A1 vezes Q dá A2. A2 vezes Q dá A3. A3 vezes Q dá A4. A4 vezes Q dá A5. E assim por diante. Olha que interessante o que a gente faz. Para calcular A2, a gente multiplica A1 pela razão Q. Já para calcular A3, a gente multiplica A1 pela razão 2 vezes, que é o mesmo que multiplicar A1 pela razão ao quadrado. Já que é assim, então eu posso afirmar que, para calcular A4, eu tenho que multiplicar A1 pela razão 3 vezes. Ou melhor, para calcular A4, eu multiplico A1 pela razão ao cubo. E seguindo esta lógica, eu descubro que, para calcular A10, eu tenho que multiplicar A1 pela razão 9 vezes. Sabe que eu acho que este pensamento está me levando a uma fórmula geral para calcular qualquer termo de uma progressão geométrica. É isso mesmo. Veja bem, para calcular AN, ou seja, o termo de ordem n, eu devo multiplicar A1 pela razão n menos 1 vezes. Então a fórmula que calcula qualquer termo de uma progressão geométrica é a seguinte. Para calcular AN, o termo de ordem n, eu tenho que multiplicar A1 pela razão elevada ao número n menos 1. Ó, tá vendo? Ah, então quer dizer que com essa fórmula eu consigo tirar aquela minha dúvida. Sobre a rapidez com que a bactéria que causa a sífilis se reproduz? Lembra, seu Joaquim? Cada uma delas se reproduz em outras 8, num período de 1 hora. Se 5 delas começarem a se reproduzir agora, quantas bactérias serão daqui a 8 horas? Ah, isso é muito fácil, Zeca. Não tem segredo. Nós já sabemos que o nosso problema é uma progressão geométrica, certo? Certo. Então, é só formarmos a nossa PG. Nosso primeiro termo, nosso A1, são as 5 bactérias, certo? Como cada uma delas se transforma em outras 8 daqui a 1 hora, então o nosso segundo termo, o A2, fica sendo 5 vezes 8, que dá 40. 2 horas depois, a gente tem o terceiro termo da nossa PG, o A3, que é 320. Mas o que nós queremos saber é quantas bactérias serão dentro de 8 horas. Ou seja,
8 horas depois, nós vamos ter o 9º termo da progressão. Em resumo, é o A9 que devemos calcular. Para isso, vamos aplicar a fórmula que calcula qualquer termo de uma PG, que é AN igual a A1 vezes a razão Q elevada a N menos 1. A gente sabe que o A1 é 5 e o Q, a razão, é 8. E como a gente quer calcular o 9º termo da PG, então o N vale 9. Agora é só substituir esses números na fórmula. E aí está, A9 é igual a 5 vezes 8 elevado à oitava. Que com o auxílio da calculadora, eu chego ao seguinte resultado: 83.886.080 bactérias. Puxa vida, seu Joaquim, quer dizer então que depois de 8 horas, as 5 bactérias terão se transformado em mais de 83 milhões de bactérias? É bactéria pra caramba, hein? Também, se reproduzido em PG, não poderia dar outra. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente aprendeu a identificar e a construir progressões geométricas. Você também aprendeu a determinar a razão de uma progressão geométrica. E ainda aprendeu a descobrir qualquer termo de uma progressão geométrica a partir do primeiro termo e da razão. E aí, deu para entender como é uma PG? Este é um tema bastante importante do nosso telecurso de matemática. Por isso, nós vamos dedicar algumas teleaulas a ele. Não se esqueça de estudar, porque assim você vai estar bastante afinado para o nosso próximo teleencontro sobre progressões geométricas. Até lá!